Olá, no Papo Animal de hoje da Chemitec, com a presença da doutora Alessandra de Gênova, você vai saber tudo sobre raiva felina. Preste muita atenção e compartilhe esse vídeo com quem tem gatos, na verdade com a família inteira, porque é uma zoonose, doenças que podem acometer humanos e animais. Então, fique atento. Doutora Alessandra de Gênova, a gente ouve muito falar sobre a raiva, né? Não é uma doença incomum de ser escutada, mas raiva felina tem particularidades, não é a mesma coisa, né? Basicamente, Elaine, se torna a mesma coisa. Algumas particularidades por conta do felino. É uma doença extremamente grave, que acometem cães, gatos, alguns animais silvestres e o homem, como você comentou, uma zoonose. Mas ela é muito complicada. A partir do momento dos primeiros sintomas, a morte é inevitável, Elaine. Não tem cura. Não tem cura. Então, se não tem cura, a gente precisa trabalhar fortemente com prevenção. Com certeza. Tem estatísticas que falam sobre sobrevivência? Sim, olha, para você ter uma ideia da gravidade, no mundo todo, até 2022, apenas 5 casos humanos que conseguiram escapar da doença. Meu Deus! Como é que essa doença é transmitida? Ela é transmitida por um vírus da família Rhabdoviridae, é o nome do vírus. E é através da mordida, da saliva, da contaminação da saliva. Também por arranhadura ou uma ferida aberta e o animal está ali lambendo e contaminando, né? Então, essa briga dos felinos na rua. Como o reservatório desse vírus estão nos mamíferos e nos morcegos, hematófagos ou não, aquele que se alimenta de sangue ou não, é muito comum o gato, aí vem uma particularidade, ele caça morcegos. E nessa caça, nessa apreensão do morcego, ele é infectado. Ele pode ser infectado. Entendi. E quais são os sintomas? Bom, a raiva ela apresenta algumas fases e dentro dessas fases nós temos alguns sintomas. Então, acho interessante comentar. Então, tem a fase da incubação. Então, o animal é contaminado e fica ali por um período. Isso pode virar dias como a anos. Mas em média de 2 a 8 semanas, Elaine, nesse período de incubação. E depois dessa fase vem qual? A fase prodrômica. É uma fase onde tem uma mudança de comportamento. Mas é muito curioso porque o gato, ele muda de comportamento em várias situações. Então, nessa fase... Ainda é difícil perceber. É difícil perceber. Ele busca ficar no escuro, escondido por conta da fotofobia. É uma sensibilidade ocular que ele tem a luz solar, a luz de qualquer claridade. Então ele fica acuado, escondido, mas o felino, ele tem esse comportamento mesmo quando ele fica por um susto ou uma mudança na casa. Então o proprietário, o tutor, ele fica ali só esperando uma melhora, né? E essa segunda fase costuma durar quanto tempo? 1 a 2 dias mais ou menos. Depois disso? Depois vem a fase de excitação ou furiosa, que eles chamam também. É uma fase onde aí sim vem toda a característica da raiva. Por isso esse nome, né? Por isso esse nome. Então o animal, ele começa a ficar muito agressivo, ele começa a morder o tutor, morder os outros animais, e é uma mordida muito agressiva, Elaine. Para machucar. Para machucar. E ele fica muito irado. Ele começa a ter uma paralisia dos músculos da garganta. Ele pode se morder também? Também, ele pode se morder, enfim, ele começa a virar um alvo de mordidas de tudo e todos. E salivação é uma característica? A característica da raiva, e inclusive ela é conhecida popularmente como a doença do cachorro louco, né? Sim. Por conta dessa característica, dessa agressividade e dessa salivação em excesso. Como ele não consegue engolir, e os felinos também não conseguem engolir por conta da paralisia, começa a ter essa alta produção de saliva. Então ele fica espumando mesmo pela boca, né? Com certeza perde apetite, né? Sim, perde apetite. E também tem a vocalização. Ela é mudada por conta dessa paralisia. Altera. Então, altera os miados, os grunhidos, eles ficam mais histéricos. Tem uma mudança de comportamento assustadora mesmo. Radical. E aí é notório que a doença se estabeleceu. Sim. E é muito interessante... um alerta, na verdade, para não colocar a mão no animal nessa fase, principalmente
porque com certeza ele vai... Precisa fazer uma captura cuidadosa. Isso, com muita técnica, com muito cuidado. Se for o caso, até chamar uma equipe especializada, Sim, né? isso tem que ser feito. E imediatamente um médico veterinário. Médico veterinário. Que aí tem que estar todo paramentado, eu imagino, né? Isso, tem que ter meios e técnicas para ser contido esse animal, né? E essa fase da excitação ou fase furiosa dura aproximadamente quanto tempo? 1 a 3 dias mais ou menos, Elaine. E depois ainda tem mais uma? Tem mais uma, é a fase de Final. paralisia ou chamada de muda. Então ele começa a ter uma paralisia, pode ter convulsões, incoordenação motora, ele começa a ter uma paralisia do tronco, pescoço e cabeça. E isso começa a ter também, muito rápido, a paralisia da musculatura respiratória, vindo a óbito. E, resumidamente, é uma doença que evolui muito rápido. Muito rápido, de 3 a 7 dias, geralmente. Acontece todo esse o quadro. óbito, né? A Sim. consequência do óbito. Isso mesmo. Quando a gente fala de sobrevivência, a gente fala em humanos. Nos animais costuma ser fatal. Muito difícil, Elaine, ter uma sobrevivência. Os gatos, em particular, por exemplo, eles saem muito. Alguns animais ainda saem à rua, alguns os tutores mantêm em casa. Mas em especial que eles vão para a rua, pode acontecer de na fase prodrômica, uma dessas fases, ele se isola, então o tutor não tem mais contato. Ele nem volta. Ele nem volta, ou na fase agressiva, enfim, não se tem o retorno desse animal, então fica difícil. Pela contaminação, você acredita que esse gato foi roubado ou perdido, mas Sim. na verdade ele pode estar adoecido e ter ficado pela rua, transmitindo a doença. transmitindo a doença. Bom, a gente ouviu aqui sobre os sintomas, né, que lembram a gente de observar tudo isso e chamar uma equipe especializada a tempo, mas só dá para fechar um diagnóstico, eu imagino, depois dessa fase furiosa, praticamente depois do óbito, né? Infelizmente, na fase em vida, é só observar e ver os sintomas. Então, a observação geralmente é de 7 a 10 dias ou até um pouquinho mais, porque como se trata de uma doença muito rápida, o óbito, passando de 10, 12 dias, já começa a pensar que não é a raiva. Outras doenças neurológicas pode acontecer. Como é que previne isso? Sim, e deixa eu só terminar a parte diagnóstica, ele é feito depois do óbito, Elaine. Tá. Então precisa de uma amostra do cérebro para poder dar definitivamente o diagnóstico. Lembrando que todo médico veterinário deve ser feito esse contato com o médico veterinário e ele vai entrar em contato com as autoridades sanitárias. Entendi, ou seja, tem que notificar. Tem que notificar. E afinal é um risco para todos, né? Com certeza, de saúde pública. Como prevenir esse risco? Graças a Deus, Elaine, tem vacina. Né? Nós temos a vacina e disponível em rede pública? Disponível em rede pública, deve ser feito o contato com os centros de zoonoses, né? Cada município tem um jeito de lidar com isso. Então, de 3 a 4 meses de vida já dá para vacinar contra a raiva, mas lembrando que anualmente é importante fazer o reforço. Às vezes o tutor vacina de filhote, mas não tem essa informação que tem que ser vacinado anualmente. Extremamente importante. Acaba esquecendo, né? Não prioriza. Não adianta, é só a vacina que vai prevenir a raiva mesmo. A vacina tem outras dicas, como, por exemplo, evitar que tenha contato com os outros animais estranhos, né? Não deixar esse animal na rua, em lugares públicos, isso também ajuda bastante. Os animais que vivem, como os meus, numa área mais rural, mais ao ar livre, que fatalmente terão contato com morcegos, por exemplo, estão mais sujeitos ao risco. Sim, então o ideal é manter essa vacinação em dia, né? Isso serve para todos, mas existem aqueles que estão num ambiente mais favorável, né? É melhor ficar bem atento. Muito obrigada, doutora Alessandra, mais uma vez. E como eu disse no início, compartilhe esse vídeo porque a informação é a melhor prevenção.